versículo de número 15, escreveu nosso querido irmão João, o apóstolo, discípulo do amor. E as palavras quem disse foram o próprio Jesus de Nazaré. E ele disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. Só abaixa tua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, por permitir estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Senhor, eu me esvazie completamente agora, que eu diminua, que o Senhor venha ser notório aqui nesse lugar, porque nós viemos aqui não para ver o homem, não para fazer nada para nós, mas para fazer a tua vontade e o teu querer. Senhor, cura nessa noite, liberta, transforma, renova, batiza com o Espírito Santo, para que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando me foi passado o tema, e eu não fujo do tema, eu sou muito rígido com relação a isso, a Bíblia é inteira dá vontade da gente falar dela, mas não vai dar tempo, você não vai absorver. Então a gente vai fazer que nem o maná, tem que ser para o dia de hoje. Como é domingo, é o primeiro dia, então você vai comer o maná para hoje, mas assim que nem Elias, quando dormiu e o corpo levou para ele ali a carne, o pão e a água na cabeceira daquela pedra. Vai ser para você caminhar alguns dias. Vai ser o alimento de hoje para você caminhar 40 dias, 40 noites. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus estava falando ali para os discípulos: olha, guardem os meus mandamentos, sejam fiéis a eles, porque só tem uma condição: se vocês me amam, se vocês realmente têm amor por mim, guardam os meus mandamentos. Ele vai falar no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um pouquinho antes, no versículo 14, ele fala assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É lindo demais isso. Você já pensou, você precisa de uma cura, e você pede: Senhor, me cura. Você vai dormir com dor e acorda sem. Já pensou que você está com uma dificuldade para pagar um boleto, para pagar uma conta, para enfrentar uma situação difícil financeira, e você ora em nome de Jesus e Ele prepara alguém, e alguém vem e te ajuda da maneira que você menos espera? Às vezes você está com dificuldade no teu casamento, você quer casar, não está conseguindo diálogo, não tá, a palavra parece que não está alcançando a outra pessoa, e você ora, e de repente, num passe não de mágica, mas da providência de Deus, as coisas ficam amenas e o casamento volta a ser aquela bênção da dor. É isso que ele está dizendo. Ora, pede no meu nome, que eu vou fazer por vocês. Aqui tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira, pessoas que estão passando por uma provação de saúde, pessoas que estão passando dificuldade sentimental, e Deus está dizendo hoje: eu estou olhando uma por uma, e aquilo que você pedir no nome do meu filho, eu vou conceder a você. Mas é preciso, irmão, uma coisa: amar a Deus. E o que fala em Coríntios, 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, de nada seria como um sino que tire. E aí ele vai falando, ele vai ali, depois você lê em casa com calma, porque o amor é a base de tudo. Não é diferente do Evangelho. Eu vou ter aqui meu testemunho, eu não vou contar hoje de novo, outra ocasião, conto que naquele dia que eu vim aqui, eu falei rapidamente, mas eu fiquei 2 anos, depois que eu me acidentei,
esperando voltar a andar. E os médicos falaram assim, a tua medula vai descomprimir e aí você vai voltar a mexer o corpo. Eu fui para Jesus num leito de hospital, lá no Hospital das Clínicas, com a intenção de receber o milagre. Essa era a minha principal intenção. Falei, eu vou, estão falando que Jesus faz, eu vou. 29 anos de vida, eu vou. E fui, tive alta, voltei para casa. A promessa de Deus, vou te levantar. 2 anos se passaram e não aconteceu. Aí foram mais 5 anos de depressão, 7 anos no total. Quando eu estava com 7 anos enfiado em cima de uma cama, sem sair de casa, sem esperança nenhuma, eu ouvi uma voz que dizia assim, não busque o milagre, mas busque se relacionar com o dono do milagre. O que é isso? Quando a gente tem alguém na vida da gente, que a gente ama, a gente não quer nada em troca. A gente ama porque ama. Pega teu filho, tua filha aí. Ele pode estar fazendo um monte de coisa errada, mas você não deixa de amar. É verdade. Isso é o exemplo mais próximo que eu posso te dar de amor. Porque às vezes o filho está ali, você vê ele fazendo tanta cabeçada, e você fala, meu Deus do céu. E mesmo assim você não deixa de amar. Você não quer nada em troca, você só quer ver ele bem. Porque Jesus está falando aqui, ó, se vocês me amarem, se vocês se relacionarem comigo, não fique esperando nada em troca, só coisa em troca não, mas vem para a minha presença, porque eu sou o teu Deus. Eu te formei, eu te criei, eu te gerei, eu cuido de ti. É o suficiente para você me amar. Busca a Deus, primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Tenha certeza disso. Você não precisa se preocupar. Pode ter certeza. O que Deus tem preparado para você, ninguém vai tomar, ninguém vai pegar. O inimigo ele pode fazer de tudo, mas aquilo que Deus colocou na tua mão é teu e ponto final. Mas o período que a gente ficar aqui nessa terra, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que se esforçar para conquistar as coisas. É assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. E a prova que um passa não é igual a outra que o outro passa. Eu fui numa igreja pregar uma vez, e aí quando eu contei o testemunho, terminou, a irmã pegou o microfone e falou assim, você que não aceitou Jesus ainda? Olha aí a situação desse moço. Eu fui ficando pequenininho assim. Olha aí, ó. Precisou passar por tudo isso para... Aí eu, não, irmã, não é assim não. Esse é o meu propósito, é a minha missão. É assim que Deus permitiu. E você pode ser diferente, é diferente. Não significa que você vai passar pela mesma prova que o outro está passando. Mas não tenha dúvida que provas virão na tua vida. E essas provas nos aproximam de Deus. Maturidade espiritual é a mesma coisa que maturidade pessoal. É maturidade do mesmo jeito. Para você entender o que é maturidade, o dicionário vai dizer que é desenvolvimento. E às vezes a gente atinge uma maturidade na idade e não atinge a maturidade na alma. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está vivendo a experiência do jeito que precisa ser vivida. É por isso que tem pessoas mais novas que têm muito mais cabeça do que pessoas mais velhas. Mas a Bíblia vai dizer que é com os velhos que se encontra a sabedoria. Por quê? Porque aquilo que você vai passando, você vai adquirindo experiência e você vai sabendo lidar com as coisas de uma maneira melhor. E Deus só vai entregar algo na tua mão quando você estiver com a maturidade espiritual pronta para receber. Escute o que eu estou te falando. A gente precisa estar preparado para as coisas. Você já pensou se Deus abençoasse você com 20 anos de idade? Financeiramente, te desse aí uma herança? Pum,
viesse aí para você, sei lá, 200 mil reais. Você com 20 anos, talvez fora do evangelho, você ia fazer um monte de coisa. Agora, você com 40 anos, se tivesse isso na presença de Deus, olha quanta coisa diferente você já parou para pensar que faria. Porque o tempo te ensinou que tem coisas que é melhor a gente viver, e a gente vai precisar viver para receber, do que se a gente tivesse recebido lá atrás. Com quantos anos Abraão foi pai? 100. Com quantos anos Moisés liderou o povo no Egito para sair de lá? Com 40 anos ele foi egípcio, mais 40 no deserto. 80. Moisés viveu 120 anos. Um terço da vida dele, um sexto, desculpa, ele precisou aprender. Metade da vida dele no Egito, a outra metade no exército, no deserto, para ele poder levar adiante as coisas. E às vezes é assim com a gente. A gente precisa crescer, e para ter maturidade, a gente precisa passar por algumas coisas. Primeiro, aceitar a vontade de Deus, muitas vezes sendo contrária à nossa vontade. Isso significa que você vai sofrer? Não. Significa que você tem que confiar mais no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Lucas 22, 42 a 44, Jesus ali suando sangue, ele orando, ele fala assim: Pai, se o Senhor quiser, faça de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí Deus vem e faz o quê? Não fala nada. Você acha que Deus teve um diálogo com Jesus aquele dia? Jesus até questionou. Um pouquinho mais para frente ele vai falar: Senhor, Senhor, Pai, Pai, por que me abandonou? Porque o silêncio de Deus fica na vida da gente quando Deus está trabalhando em nosso favor. Então não se preocupe, se Deus não falou com você, não significa que Ele não está com você. Se você continuar lendo esse versículo, você vai ver o seguinte: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Enquanto Deus está em silêncio no teu ouvido, Ele está fortalecendo o teu coração para você seguir e receber a vontade do Pai na tua vida. Segundo, você vai ter que ir para lugares que você muitas vezes não queria, mas Deus vai te levar para o nome dele ser glorificado. João 21, 18, Jesus tendo um diálogo com Pedro, ele vai falar assim: ó, quando você era novo, você se vestia, andava por onde queria, mas quando você for velho, ou seja, quando você adquirir maturidade, eu vou estender as mãos, ou alguém te estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Às vezes Deus vai colocar você em lugar que você não quer, mas a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. É verdade, meu Deus. No final desse versículo ele vai dizer assim: João, Pedro, segue-me. Ué, eu estou fazendo as coisas, não é da minha vontade, mas a vontade do Senhor. Isso é maturidade espiritual. Tem coisa, irmão, que a gente não quer, mas Deus falou: é com você, está na tua mão, vai e faz. Eu vou dar um exemplo. Você acha que ser pastor é fácil? Quer trocar de lugar um dia do teu pastor? Ouvir coisas que você não fez e é acusado de ter feito. Se você não faz, se você agrada, você é bom. Se você não agrada, não quero, o pastor parece que não gosta muito, que não sei o quê. Meu pastor, antes de falecer por Covid, em 2019, 2020, ele dizia que para ser pastor tem que ter as costas de jacaré, casco duro, porque é cada burdoada, é cada pancada que a gente não merece. Se a gente pudesse, a gente faria que nem Moisés: olha, eu não pedi para conduzir esse povo, não, dá um jeito, Deus.
Mas como Deus colocou, a gente pega amor tanto pela obra, que a gente vai aguentando as pancadas e vai seguindo adiante para conduzir o rebanho até Deus. Porque essa é a missão. Mas troca um dia, pega um dia e se coloca no lugar dele para você ver. Outra coisa, para ter maturidade espiritual, é preciso fechar a boca. Nem tudo o que eu quero e que está na condição de falar, eu preciso dizer. Nem todas as coisas que estão propícias a serem ditas precisam ser ditas naquela hora, naquele lugar, naquele momento. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. A verdade sempre, mas saiba falar na hora certa. A Bíblia diz que Neemias, copeiro do rei, quando soube que os muros de Jerusalém estavam arrebentados, ele chora, ele fica ali no canto, ele ora, aí ele fala para o rei o que está acontecendo, ele chega na presença do rei, o rei fala para ele: o que está acontecendo? O seu rosto está diferente, não é isso senão dor na alma? Aí ele fala: não, está acontecendo isso. Só que antes, aí o rei fala para ele: mas o que você me pede agora? Você acha que Neemias já foi falando o que ele queria? Vai ler o livro de Neemias. A Bíblia fala que quando o rei fala para ele: o que você me pede agora? Sabe o que ele foi fazer? Orar a Deus. Até para pedir as coisas que você precisa primeiro orar para saber pedir. E pedir para quem? Para Deus. Ele vai, ele recebe as cartas. Vou resumir: ele recebe as cartas, o rei fala para ele ir, fala quando você vai, fala quando você volta, o que você precisa. Quando chega lá, ele levou um magistrado, ele levou letrado, ele levou todas as pessoas necessárias para fazer a restauração. Só que a Bíblia diz que ele levanta de madrugada, sozinho, não fala para ninguém, vai lá, dá uma olhada assim, vê o que está acontecendo, é ele Deus, ele o Senhor, ele volta, aí que ele começa a falar as coisas. Rede social facilita muita coisa? Facilita, mas ela não é confessionário para falar com Deus. É verdade. Isso daqui já está ficando até manjado, desculpa o termo. Mas sabe, é em diretinho, em Facebook, em WhatsApp, em status, em tudo. Põe joelho no chão. Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso saber o que eu falo, a hora que eu falo, quando eu falo. Está errado, eu estou vendo coisa errada, mas me mostra o momento certo para abrir minha boca. Terceiro, eu tenho que fazer as coisas mesmo não concordando com a vontade de Deus. Quando Jonas recebeu do Senhor a incumbência de ir até Nínive, falar para o povo: se arrependam porque vai vir castigo sobre vocês. Vocês sabem da história, ele foi para Tarsis, e aí só ladeira abaixo, porão, boca do peixe, oceano, e foi só tristeza na vida daquele homem. O peixe comia para ele. Aí ele começa a entender que ele precisava ter feito e ter ido para um lugar que não era do agrado dele, mas era da vontade de Deus. Alguns historiadores dizem que os ninivitas mataram a família de Jonas, e como não está na Bíblia, então a gente vai só conjecturar se foi verdade ou não. O fato é que Jonas não quis obedecer a voz do Senhor. E quando a gente não obedece a voz de Deus, meu irmão, é só declínio. Mas aqui tem um povo que ama a Deus, que obedece a voz de Deus, que faz a vontade de Deus, mesmo não concordando com a decisão de Deus. Para ter maturidade espiritual, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E como está difícil isso nesse período, nessa fase, meu Jesus amado. O que está acontecendo com a gente, povo eleito, escolhido, sacerdócio real, povo que vai morar no céu? Era para a gente ser o povo mais amoroso da face da terra.
Para pensar aí, quantas coisas você já fez pelo teu próximo sem conhecer essa pessoa. Não estou falando de esmola, não estou falando de dinheiro. Estou falando de fazer alguma coisa por alguém. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo? Você trata o outro como gostaria de ser tratado? Você faz as coisas para as pessoas como você gostaria que fizessem para você? Vocês conhecem a feira de sábado aqui no IP? Agora asfaltaram do lado, né? Asfaltaram aquela peça, mas a outra de sábado. Eu tenho uma motoquinha ali, um triciclo. Eu ando que nem um maluco. Eu até falo assim, eu não corri no dia do mergulho, é perigoso me matar qualquer dia com essa motoquinha se eu não tomar cuidado. Porque eu vou um gás assim, ela vai a 30 por hora, eu não tenho que arrumar um capacete, eu sempre esqueço e vou embora, mas enfim. Por que eu ando tanto? Eu sou atleta paralímpico de arco e flecha. Eu treino lá no Clube Espéria, 3 anos já. Então eu cuido do meu corpo, faço exercício, fisioterapia e tal. E eu vou sempre na bicicletinha quando dá. E vou para baixo, para cima, e estou sempre andando para lá e para cá. E eu estou andando ali na rua, subindo no gás e cantando, né? Quem te tirou da batalha é o Deus que nunca falha. E foi bom. Quem te alistou para a guerra é o Deus que te usa na terra. E nem estou vendo o que está acontecendo ao meu redor. Só vendo na cara. Subindo, olhando no velocímetro, bicho, 20. Ninguém me segura. Quero ver alguém me pegar. A velocidade do homem é 17. Eu estou mais rápido que o Usain Bolt. E vou embora. E estou indo, não sei o quê. Aí eu avistei de longe assim um cachorro. Ele me olhou, eu olhei para ele, eu falei, não vai prestar. Você já viu os motoboys aí, quando passa, o que o cachorro faz? O que o motoboy faz? Como que eu vou fazer isso? Aí eu, meu Deus do céu, eu até tento pegar minha perna e sai pra lá, mas não dá, muito pesado. Aí eu, meu Deus do céu, de repente vem aquele doguinho na minha direção. Falei, Jeová, agora eu vou ter que, eu sou maior que ele, peguei a bicicletinha, virei pro lado dele, saí. Só que eu acho que aquele dog, ele estava com espírito de pitbull. Porque em vez dele recuar, ele avançou. Aí quem assustou? Eu. Nessa, bicicletinha para cá, eu já virei pro outro lado. Só que eu esqueci de parar de acelerar. Ah, mas não deu outro. Eu tinha ido no mercado aquele dia. Minha esposa tinha pedido para comprar ovo, farinha e açúcar. Eu já levei, cheguei com o bolo pronto em casa. Na hora que caiu, eu falei, pronto. Já misturou ovo com farinha, açúcar. Só vê se tá bom de açúcar aí. Depois a gente, qualquer coisa, põe açúcar por cima granulado. Caí, foi ovo para um lado, farinha para o outro, bicicletinha para um lado, eu para o outro, e eu fiquei de lado assim, parecendo uma tartaruga de casco para baixo. Eu não conseguia levantar, eu falei, pronto, mas eu fico caindo. Mas aquele tombo foi pior, porque o cachorro, ele não podia ter feito aquilo comigo. Mas fez. Eu caí, só que sabe aonde eu caí? Na frente de um bar. E tinha uma turma mandando bala, manguaçando. Eu caído assim, os caras... Falei, ajuda aí. De repente sai um cara lá tropicando na mesa. Deixa comigo, eu gelei. Eu falei, nossa, agora... Ele veio correndo, ele tomou 2 tropicão assim na mesa. Deixa que eu te ajudo. Ele veio por trás de mim assim, me pegou. Na hora que ele levantou, caiu e ele para trás. Eu falei, calma que vai dar certo, a gente vai conseguir, mas peraí, não levanta, fica parado aí, pode me abraçar. Fica eu e ele caindo assim, abraçado no chão. Aí eu falei, você precisa me soltar. Não, eu vou te ajudar, eu vou te proteger. Eu falei, eu sei que você está me protegendo, mas calma, você precisa resolver isso daqui. Vamos, primeiro aí ensinei ali, os caras colocaram a bicicletinha em cima, os caras tentando me levantar e ele abraçado a mim.
Aí eu falei, amigão, você precisa me soltar. Não vai dar certo. A bicicletinha só cabe em um. Ele, posso? Claro. Aí soltou. Aí vem um, pegou na perna, pegou no braço, me colocou. Aí vamos ver o estrago. Aí eu olhei, perna, tudo ralado, cotovelo ralado. Falei, cadê os ovos? Cadê a farinha? Cadê o açúcar? Glória a Deus, quebrou um pouquinho, não vazou nada, tal. Falei, dá para salvar. Vou levar assim mesmo. Aí o cara que estava dentro do bar, o outro amigo que me pegou lá, foi lá dentro, pegou um copo com água. Já, quer que faz alguma coisa, quer que leve você para farmácia, precisa de alguma coisa. Vieram, começaram, sabe, tá tudo bem, não machucou, não, tá tudo bem, meu. Tá tudo jóia. Você me arruma um copo com água, por favor? E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, e agora? Aí terminaram de me ajudar ali. Só que assim, as coisas estão acontecendo ali, mas a nossa visão, ela tá ligada em tudo. Ainda mais pastor, né? A gente tá aqui olhando para fora, ele vai estar vendo tudo. Quase tudo, né? Quem vê tudo é Deus. Aí eu olhei, tinha uma irmã que eu conhecia, que estava na esquina. E ali ela ficou, da hora que eu... Obrigado. Da hora que eu caí, até a hora que eu saí, sem sequer perguntar se eu estava bem. Fui embora. Me doeu mais a ausência da preocupação daquela irmã, que é uma irmã em Cristo, que confessa a mesma fé que eu, que muitas vezes está debaixo do mesmo teto que eu, dando glória a Deus, aprendendo a mesma palavra que eu, do que o sangue que escorreu pela minha perna, do que a carne viva no cotovelo, do que o machucado físico que eu tive. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fala que ama o próximo como a gente mesmo, mas a gente não faz aonde Deus manda fazer, porque é pelas obras, não é só por amor. Eu posso falar para minha esposa, eu te amo, todos os dias, mas se eu não demonstrar e não fizer isso para ela em atitude, é só conversa fiada, só palavras ao vento. E isso me remete, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque Jesus contou uma parábola de um bom samaritano que andava pela rua, os salteadores vieram ali, assaltaram ele, bateram nele, machucaram ele. E aí vem o sacerdote, passa, finge que nem vê. O homem que sacrificava os animais, entrava no templo, tinha credencial para poder perdoar, para poder levar a confissão das pessoas, para perdoar pecado, falava com Deus e nem deu bola para aquele homem que estava ali precisando de ajuda. Jesus fala que depois vem o levita, que devia cantar muito bem, aquela voz linda que a gente muitas vezes fala, nossa, que unção, e o som não está no timbre de voz. Não é porque canta alto, não é porque canta bonito que tem unção de Deus. Devia cantar maravilhosamente bem, só que olha aquele samaritano no chão e passa como se não tivesse visto. Desculpa, aquele homem no chão. Aí de repente vem o bom samaritano, olha aquele homem, pega aquele homem, cuida das feridas daquele homem, leva aquele homem para um lugar, fala para ele assim, para o dono lá do lugar, vocês tomem conta dele, eu vou pagar tudo que ele gastar, e se passar da conta do que ele precisa, vocês podem deixar que eu vou pagar também. Você tem feito isso? A gente gosta muito de falar assim, que Deus toque o coração de alguém para me dar alguma coisa. Mas você tem escutado a voz de Deus para dar algo para alguém? E eu não estou falando de questão só material, não, meu irmão, para com isso. Para, o pastor Sérgio acabou de falar. As coisas da terra vão ficar na terra. Às vezes é um abraço,
Às vezes é um Jesus te ama. Às vezes é posso orar por você. Às vezes é uma mensagem pelo celular, estou orando pela tua vida. Estou aqui, se precisar, conte comigo. Olha, eu não posso falar muita coisa, dar muita opinião sobre essa situação, mas eu estou aqui intercedendo por você, para que Deus venha te abençoar. Começa a ter maturidade espiritual, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha colocar nas suas mãos aquilo que Ele quer colocar, porque tudo aquilo que você pedir no nome do Senhor, Ele vai fazer. Que Deus abençoe a tua vida, que conceda a você o desejo do teu coração, que você seja uma pessoa próspera, abençoada, mas que você também, primeiramente, busque o reino de Deus, a sua justiça, e ame o teu semelhante como a ti mesmo. Vamos cantar um louvor para a gente encerrar? Vamos? Então se levanta, coloca de pé, e eu peço que vocês me ajudem nesse louvor. Glória a Deus. Essa é só a primeira parte da pregação. Daqui a pouco vocês vão sentar, eu vou pregar mais 40 minutos. Vamos ver se vocês estão bons mesmo para ouvir a palavra. Pode pôr aí, meu irmão. Vamos lá junto? A igreja comigo, louva o Senhor. Aleluia. Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Se a gente cantar junto, vai ficar mais bonito ainda, viu? Com glória. É para Jesus, meu irmão. Então solta a tua voz aí que é benção. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Pois meu fôlego e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova. Aleluia, aleluia. E me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremoto, vento forte passou. O vento que daí vai passar, viu? Já vivi. A voz dele está te ajudando, mas tua voz me acalmou. Olha o que ele manda. Tu dá ordem às estrelas. Eita, alabaçuí. Se amar os seus limites. Arecalabá. Eu me sinto tão seguro. Aleluia, só na tua voz para Jesus. No teu colo altíssimo. Profetiza na tua vida. Não há terror, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Receba aí, ó, escudo para os que nele crêem. Oh, glória!
nosso meio que não é ainda, não aceitou Jesus, só levanta a tua mão, eu não vou te constranger não. Eu só queria saber. Tem? Todo mundo aqui é cristão? Todo mundo aceitou Jesus já? Já? Então que Deus abençoe a tua vida. Até o final do culto, se tem alguém aí com vergonha, alguma coisa, isso daí é uma luta espiritual muito grande. Às vezes você quer vir, mas passa tanta coisa na cabeça. Até o final do culto, antes de fechar essas portas, se você for corajoso, procura um pastor que ele vai orar pela tua vida. Deus abençoe e aplauda a Jesus.